O programa Gente da Gente está no ar. Como sempre, começo agradecendo a toda a turma que está atrás das câmeras, está atrás o meu diretor, todo mundo da TV Assembleia. Kennedy, principalmente pela paciência, Fragoso pelas orientações. E a você, meu telespectador e meu caro internauta, muito obrigada por entrar na sua casa. Sei que você vai gostar do programa de hoje, porque hoje nós vamos falar de uma coisa importantíssima. Hoje não teremos entrevistado. Por quê? Porque hoje vamos falar sobre o livro aqui atrás. O livro sobre o mal de Alzheimer, que eu vou pedir ao Kennedy para projetar ele agora, para vocês verem. O livro sobre mal de Alzheimer, que eu escrevi e que eu falo para vocês, não é um compêndio de medicina. Não tenho essa pretensão. Como assistente social, como psicóloga e como apresentadora, eu tenho um pouco de experiência com o mal de Alzheimer. Como assim? Primeiro, porque eu já tive o primeiro marido com mal de Alzheimer, que não é muito simpático se dizer isso, mas é uma doença que atrapalha mais aos que estão ao redor do que ao próprio doente. Por que o nome mal de Alzheimer? Porque, geralmente, as doenças, quando são descobertas, recebem o nome do pesquisador que descobriu, do médico que descobriu e das experiências feitas por ele. Assim, foi que essa doença recebeu o nome de mal de Alzheimer. Esse livro é um livro muito simples, mas eu apresento exercícios que você também pode fazer e fazer uma prevenção ao mal de Alzheimer. Quem descobriu essa doença foi Alzheimer. Era um médico pesquisador e ele viu que teve um paciente nos séculos passados que foi, aos poucos, ficando confusa, tendo problemas de memória, e ele não conseguia fazer nada. Então, quando ela morreu, ele solicitou fazer uma biópsia do cérebro dela. E aí foi feito. Dessa biópsia, ele descobriu células mortas, ressecadas, e que, ao publicar o trabalho, teve o nome de mal de Alzheimer. Eu acho assim, interessantíssimo a gente saber das coisas. Esse livro teve apresentação do meu professor de mestrado, quando eu morava no Rio de Janeiro, o professor Valdenir de Bragança. Teve apresentação do meu irmão Carlos Bulhões e da minha irmã Tereza de Bulhões. Mas o que nos importa agora é falar um pouco sobre o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer, eu quero que seja projetado agora a caixa craniana e o cérebro, para poder eu explicar melhor. Aqui é a caixa craniana e o cérebro. Como se procede o mal de Alzheimer? Essas células do cérebro vão se ressecando. E assim elas ficam ressecadas e não mandam mais aos estímulos que deveriam enviar. E a gente tem assim uma coisa muito interessante para dizer. Essas células do cérebro se chamam neurônios. Existem outros tipos de célula. Esses neurônios não são como as outras células.
Se elas morrerem, elas não voltam mais, porque as outras células, elas renascem, dizendo assim como leiga, porque eu sou psicóloga, sou assistente social, não sou médica. Então, dizendo assim, os neurônios, eles não se recompõem. E, com isso, acontece o ressecamento e não manda os estímulos para o corpo, porque tudo acontece no cérebro. Estou falando devagar para vocês entenderem bem. O cérebro, os neurônios são responsáveis pela recepção e pela emissão dos estímulos. E essa recepção dos estímulos, os 5 sentidos, todo mundo sabe os 5 sentidos. Os 5 sentidos é o olfato, o paladar, a audição e o tato. Eu acho que eu falei nos 5. Então, os 5 sentidos, eles sofrem degeneração com o mal do Alzheimer. Interessante eu falar aqui para vocês, né, que o mal, 5 sentidos, o que são? Quando a gente perde a audição, a gente fica... Por onde exercitamos a audição? Pelos ouvidos, né? Então, quando a gente perde a audição, a gente fica surda ou moco, como diz aqui no Nordeste. Surdo ou moco. Quem não tem o sentido da visão é o quê? Cego. Quem não tem o sentido do olfato é o quê? Esse você não sabe. É anósmico. Anósmico. Sofre de asnomia, perda da função do nervo olfativo. Asnósmico. Nome complicado. Quem não tem o sentido do paladar é agêusico. Difícil falar as palavras. Agêusico. Quem não tem o sentido do tato é o quê? Disáfico. Complicado, né? Uma pessoa que não tem o sentido do olfato é asnósmico. Asnósmico. A pessoa que não tem paladar é agêusico. E a palavra que não tem tato é disáfico. Gravaram? Agora, interessante é vocês saberem a diferença entre a arteriosclerose e o Alzheimer. Vocês sabem? Arteriosclerose é gordura nas células. Alzheimer é o ressecamento das células. Agora diz assim, como é que eu faço o diagnóstico de Alzheimer? Muito simples ou muito complicado? Você não tem nada que diga é Alzheimer, a não ser a experiência do médico neurologista ou do médico clínico. O Alzheimer, ele só é diagnosticado assim acertadamente depois que tira todas as outras possibilidades de doença. Tumor no cérebro, é isquemia cerebral. Então, você não pode chegar assim, uma pessoa dizer, um leigo, né? Dizer assim, você está com mal de Alzheimer. Não pode. Porque só o médico, pela experiência dele, e digo mais, não é qualquer médico, é um médico que tenha a experiência desse diagnóstico. Ele vai e faz a inferência. O que é inferência? Ele ele dá remédios para o mal de Alzheimer, mas ele não tem certeza que é o mal de Alzheimer. Ninguém tem. A não ser que a pessoa morra e se faça um diagnóstico, pelo cérebro. É o cérebro quem vai dizer se a pessoa teve mal de Alzheimer. Agora, é delicado, ninguém pode ver isso num cérebro vivo.
certo? Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado com esses remédios também. Eu sempre digo, não sou muito bem vista por isso. Mas, às vezes, a pessoa vai ao médico e o médico diz, é mal de Alzheimer, e não afasta as outras possibilidades. Aí, o que é que acontece? Emplastro para o mal de Alzheimer, medicação tem, só não tem causa. Emplastro para o mal de Alzheimer, remédio para o mal de Alzheimer, e o que é que faz? A iatrogenia. O que é a iatrogenia? É o remédio fazendo a doença. É muito sério o problema do mal de Alzheimer, porque ninguém pode diagnosticar precisamente que é o mal de Alzheimer sem fazer a biópsia no cérebro. E como é que eu vou fazer uma biópsia no cérebro vivo? Então, eu vou ter que trabalhar pelas inferências. O que são inferências? Inferências são possibilidades. E tem receio também, porque podem ser, essas possibilidades, pode ser de outra doença. Um cisto no cérebro, um tumor no cérebro, um problema que houve, um derrame cerebral, e a pessoa fica tratando como mal de Alzheimer e acontece a iatrogenia. O que é a iatrogenia? Repito, é o medicamento fazendo a doença. É interessantíssimo a gente observar isso, né? E você, Cláudia, vai dizer o que pode causar o mal de Alzheimer? Até hoje não foi descoberto a causa. Uns dizem que é hereditário, mas hereditário de quê? Se você também não conseguiu diagnosticar os seus antecedentes. É genético. Por causa de que a pessoa não escrevia com os dois hemisférios. Não se pode dizer a causa. Mas a gente tem exercícios que depois nós vamos mostrar a vocês que podem prevenir essas causas, prevenir ou adiar o momento de aparecer os sintomas. Não que vai, de maneira nenhuma, eu estou dizendo que vai curar. Nós não podemos curar o mal de Alzheimer. E por que nós estamos falando hoje e durante essa semana sobre o mal de Alzheimer? Porque esse é o mês do mal de Alzheimer. O mês de setembro é o mês que tem o Dia Internacional de Combate ao de Alzheimer. Então, isso é muito importante a gente saber. Eu fico aqui porque eu fico me comunicando com o meu diretor, com o Kennedy. Então, é muito difícil a gente saber, vamos dizer assim, por que ocorre o mal de Alzheimer. Uns dizem que é porque a pessoa não se exercita, outros dizem que é porque nosso cérebro é dividido em dois hemisférios. Eu vou até pedir para mostrar esse cérebro, dividido em dois hemisférios, que é muito importante a gente saber. Mostrar os dois hemisférios da divisão do nosso cérebro. Vocês vão dizer assim, lentamente para a gente entender. Você pode passar para o anterior, Kennedy? O hemisfério esquerdo, olha que interessante, gente. O hemisfério esquerdo, que fica no cérebro, ele manda os estímulos para o meu lado direito. Como assim? O meu hemisfério direito, manda todos os estímulos para o hemisfério esquerdo.
Gente, nosso cérebro é muito lindo. É muito lindo. E ele trabalha em X, como vocês estão vendo aí do lado. O meu hemisfério esquerdo, ele manda para o lado direito. E meu hemisfério direito manda para o lado esquerdo. Aí a gente pergunta assim, como é que eu vou fazer essa divisão do meu cérebro? Como é que eu vou saber? Muito simples. O lado direito, como a gente mostrou naquela cabeça, que a cabeça o lado esquerdo, ele vai para as coisas que são assim sentimentais, que são as coisas, ele responde com os neurônios para esses estímulos sentimentais, quem gosta de escrever, quem gosta de ler, quem gosta de relaxar. O amor é pelo lado esquerdo. Mas, gente, não, aliás, pelo lado direito, que vai para o lado esquerdo. Eu estava falando um pouco diferente. O lado esquerdo que vai para o lado direito que vai para o lado esquerdo, como está dizendo aí. Então, vocês vão ver que esse lado, esse hemisfério que comanda o outro lado, que é o lado esquerdo, ele é do amor, ele é das coisas de sonho, ele é das coisas de poesia. Tem pessoas que o hemisfério direito, que manda para o lado esquerdo, é todo esse hemisfério. A pessoa é romântica, sensitiva, tudo tá preocupando assim de uma maneira bem poética. E o hemisfério esquerdo, que manda para o lado direito, nós dissemos que é o hemisfério do profissional, é o hemisfério daquele que gosta de trabalhar, de realizar, de ir para o escritório. É aquele que é o trabalhador louco, aquele que só pensa em coisas da sua profissão. É aquele que não se dá o direito quase de sonhar. Gente, existem pessoas assim. Será que essas pessoas são assim porque são manobradas pelo hemisfério esquerdo ou foram acostumadas a ser assim? Tipo, você vê muito bancário, escritor. Então, essas pessoas têm o X do hemisfério esquerdo e do hemisfério direito. Porque ele, de alguma maneira, ele conseguiu juntar as duas coisas, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Você que está aí, meu caro telespectador, você é mais dominado pelo hemisfério direito ou pelo hemisfério esquerdo? É interessante a gente observar isso, porque todos nós temos um comando maior. E quem é ambidestro? Quem é ambidestro não se deve nunca forçar uma criança que nasceu escrevendo com a mão esquerda, forçar ela a escrever com a mão direita. Ela é uma pessoa que tem um dos hemisférios que manda nela, que comanda. Ou então ela tem os dois hemisférios em X, que eu sempre faço assim, em X. Os dois hemisférios comandam. Esse é o espetáculo. Esse é da pessoa inteligente, esse é da pessoa que sabe fazer as dosagens do cérebro. Por que eu estou dizendo esses dois hemisférios? Eu não vou dar aula de anatomia aqui, mas a gente está falando nesses dois hemisférios porque são eles que mandam os comandos, os reflexos dos neurônios. Agora, assim, o Alzheimer, ele tem três
tem 3 etapas, ou 3 fases. Nossa, Cláudia, como assim? Claro, você tem a fase intermediária, a fase inicial. O que é a fase inicial? Eu hoje esqueci a hora do almoço. Se as pessoas me lembrando, eu não iria recordar. Então eu esqueci o que eu comi. Mas isso vai passando. Pessoas que estão todo dia vindo colocar a chave na porta. E essa chave, ela de repente não sabe qual é. É delicado. Isso já é o início. É a fase inicial. A fase intermediária, que é aí que a pessoa deve procurar um neurologista, um médico, para ser realmente diagnosticado do que ela tem. Que ele não vai acertar 100%, mas a experiência dele, ele já faz alguns exercícios, já sabe mais ou menos se é mal de Alzheimer ou não. Outra coisa interessante. Quando você passa da fase inicial para a fase intermediária, é muito sintomática. Porque a fase intermediária já não tem assim muito estímulo de nada, já está, vamos dizer assim, já tem assim já está sombria. Eu posso falar uma coisa que até vocês podem não gostar, ou os médicos não gostarem. É até o início de depressão. Isso eu digo pelo início das minhas experiências como psicóloga. A pessoa, às vezes, já está assim, meio depressiva. Aí, não se sabe como é que diagnostica o mal de Alzheimer, a não ser pela inferência, que é o que eu acho, o que eu penso. Então, toma remédio para depressão, quando é mal de Alzheimer. Ou então, toma remédio para Alzheimer quando é depressão. Mas, na via das dúvidas, nas dúvidas, procure o seu médico, que ele sabe mais do que eu. Olha, a fase intermediária é a perda marcante da memória e da atividade cognitiva, dos movimentos. Deterioração das habilidades verbais, diminuição do conteúdo e da variação da fala. Às vezes eu procuro um sinônimo, eu procuro uma palavra e não acho. Alucinações e delírios, é quando começa, é na fase intermediária. Incapacidade para o convívio social autônomo, ou seja, eu não quero mais sair sozinha. Aí, se eu sair, eu me perco. Mas eu ainda estou no controle de todos os meus sentidos. Eles estão se deteriorando nessa fase intermediária. Já está avançado, mas ele ainda está se deteriorando. Olha, uma coisa é a fase da pessoa fugir de casa, de ficar perambulando na rua, não saber onde está. Dá aqueles lapsos. Às vezes a gente sente isso também quando está muito cansada, mas tem que tomar cuidado para não ser a fase intermediária do mal de Alzheimer. Eu estou aqui tomando conta do meu horário, porque temos tanto que falar do mal de Alzheimer, que aí eu fico preocupada com o horário. Um marco importante da fase intermediária é a perda do controle da bexiga. Eu começo a urinar nas calças, eu começo assim, ora sim, ora não, mas não é só isso. É juntando toda essa sintomatologia que eu falei para vocês. A fase avançada. Gente, é essa fase que eu digo que é pior para a família ao lado do que
para o paciente, porque o paciente já perdeu, a fala torna-se monossilábica e mais tarde desaparece. A pessoa não sabe como falar, porque os neurônios que emitem os reflexos para fala, eles não funcionam mais. Vive mais em delírio do que na realidade. O doente de Alzheimer lembra mais do passado do que do presente. Perda do controle da bexiga e do intestino. Aí ele tem enurese e acoprese. Já quando está assim, num estado bem avançado, que dá muito trabalho, aí tem que ter cuidadora. Quando eu digo cuidadora, às vezes nós temos a mania, até porque não existia um curso, de alçar a nossa auxiliar doméstica à cuidadora de um doente. Não é assim. A cuidadora de um Alzheimer tem que ter completo domínio de ministrar remédio, ministrar injeção, saber as fases que o paciente está. É um curso especializado. Não é só dizer, ela é auxiliar de enfermagem, ela é técnica de auxiliar, nem existe mais, né? Técnica de enfermagem, não é isso. A pessoa tem que fazer um curso de especialização de cuidador de idoso. Aí vem uma fase terrível, o enrijecimento das articulações. A pessoa fica assim, dura. Até para levantar a pessoa da cama é problemático. Aí, dificuldade de engolir alimentos. Daí evolui para a sonda enteral ou gastronômica. Gastrostomia, sonda do estômago. Gente, essa doença é muito séria. Um dia que der tempo, eu mostro para vocês exercícios que vocês podem fazer e, vamos dizer assim, deixar o mal de Alzheimer aparecer mais longe. Eu gosto muito de falar nesse tema, porque é um tema que nós não devemos temer. O mal de Alzheimer é uma doença que a gente pode deixar que ela venha mais longe. Você veja, atualmente, os idosos. Os idosos são muito atuantes. Os idosos são de academia de letra, os idosos andam na praia, os idosos fazem, assim, 1000 atribuições e tem uma. Você está dizendo que a pessoa está velha, mas muitas vezes ela que sustenta a casa dos netos, que paga colégio, não é? E ela não tem que ficar num cantinho dentro de casa só vendo televisão, não. É preciso que ela ande, é preciso que ela exercite com palavras cruzadas. E esses exercícios que se faz são fantásticos para os dois neurônios. Muito importante isso. Esse mês de setembro é o mês dedicado ao mal de Alzheimer. Repetindo que mal de Alzheimer foi criado pelo Dr. Alzheimer e que não se sabe a causa, nem se tem como diagnosticar. Apenas pela inferência evolutiva que o médico faz a observação no paciente e quem procura ele. Mas sempre dizendo, quem sabe mais sobre isso é o médico. Este livro é muito importante, se vocês quiserem tê-lo, adquiri-lo, procure a Quilombada. É um portal que tem aqui em Maceió e que atende a toda Alagoas com os livros daqui, dos escritores alagoanos. Interessante é que o Sebastião, que é o responsável pela Quilombada, ele manda o livro que você escolheu na sua casa. Não é bom? É ótimo. Todos os livros quase de escritores alagoanos estão sendo repassados ou vendidos pela Quilombada. Meu caro telespectador, meu caro internauta, como
mensagem última eu tenho para dizer que realmente o mal de Alzheimer assusta as pessoas a partir dos 65 anos. Mas hoje, com o dia a dia, tem pessoas que já estão mostrando esses sintomas com menos de 60 anos. Eu agradeço a sua atenção e digo que é muito bom eu poder entrar na sua casa. Se cuidem, façam exercícios físicos e exercícios de memória para adiar ou não vir mais o seu mal de Alzheimer. Muito obrigada e até o próximo programa.